Sori, seja bem-vinda a essa live. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de fazer esse ao vivo. Obrigada, eu quero agradecer o seu convite e a todos que estão assistindo, a galera que está entrando agora. Muito obrigada. Nós agradecemos. Desde já eu quero agradecer que a sua imagem é impactante, sabia? Eu não sei se você tem noção disso. O seu sorriso, a sua imagem é muito impactante, a gente lembra. Eu estava recordando que quando você falou sobre a novela, quando eu te encontrei, na verdade, né, nas redes sociais, eu lembrei exatamente da sua cena, porque você tem um rosto muito marcante. E quem não te conhece, agora vai poder, do nosso canal aqui não te conhece, vai poder te conhecer um pouquinho mais. Só para te explicando sobre a dinâmica da nossa live, nós vamos iniciar falando sobre 1996, né? O que estava acontecendo na sua vida nesse período aí, antes da Chica. E aí depois a gente entra com algumas perguntas sobre Chica da Silva, ok? Tudo bem? Então, ótimo. Então, 1996, Soares, a novela estreia na Rede Manchete, é um grande sucesso, mas antes de Chica, o que você estava fazendo na sua carreira profissional? O que estava acontecendo na sua vida nesse momento? Ai, 96. Bom, o que eu me lembro assim de antes de Chica da Silva é que eu participava muito de programa humorístico do Cacete Planeta. Tinha feito. Acho que eu já tinha feito pegadinha, não tenho certeza. Não, acho que as pegadinhas acho que eu não tinha participado ainda. E tinha feito uma participaçãozinha numa novela chamada O Fim do Mundo, que era aquela novela que o mundo ia acabar, aquela música do Mosca, né? Foi. O que eu lembro, assim, é disso, assim. Principalmente do Cacete Planeta, né? Cacete Planeta eu acho sempre. E aí então veio em 97 que a Chica ainda continua em audiência, né, no ar, porque a novela durou mais quase um Sim. ano, né, mais de um ano. E aí você tinha tomado conhecimento da novela, você não assistia Não, assim, Manchete e não sabia o que estava acontecendo? não, é porque uma das protagonistas era a querida Carla Regina, né? Desconhecia, ela morou no mesmo bairro que eu, a gente morava perto. Então eu ficava super feliz de vê-la como uma das protagonistas, né? Ela que é uma linda, uma super atriz. Então eu estava muito feliz de ver esse sucesso dela ali na Chica da Silva. Ah, então você morava do lado da Carla Eu Regina. morava perto dela, a gente morava bem perto. Olha que interessante. E vocês trocavam algumas saudações, falavam alguma coisa uma com a outra ou não? Não, a gente, enfim, tinha feito trabalho juntas, tinha ficado muito amiga, mas depois, aquela distância normal, né? Que a gente se afasta, né? Deixa de se falar, deixa de se ver. Então, quando eu fui chamada para gravar a novela, eu não cheguei a comentar com ela que eu ia gravar. Eu falei, vou deixar para essa surpresa, né? Ela falou, ué, você aqui? O que você vai fazer aqui? Eu vim contracenar com você. Foi muito legal isso, foi bem bacana. Fiz uma surpresa mesmo. Que ótimo. E Soares, então falando sobre o convite, até onde eu sei, a novela Chica da Silva tinha algumas produtoras que forneciam os atores para o elenco de apoio e para figurantes. Você entrou por uma agência, foi direto Chica da Silva, pela SBT, Chica da pela Silva, Manchete? Chica da Silva fui por uma agência. Na época não foi direto pela Manchete. E foi engraçado que quando começou Brida, me chamaram direto pela Manchete, né? Falaram, não, agora você vai trabalhar bastante com a gente. Aí a Manchete acabou. Oh, Mas Chica da Silva foi por uma agência ainda, não foi direto pela produção de elenco da Manchete, não. você lembra o nome dessa agência? E eu não lembro por qual agência que eu fui, não. Porque eu era de mais de uma agência, né? Porque naquela época a gente era de trocentas agências, né? Assim, então, difícil lembrar por qual exatamente que eu fui fazer aquela participação que foi icônica, né? Foi bem Sim, com importante. certeza. E além de encontrar a Interessante. Carla, eu tive o prazer de encontrar o Lipiani, o saudoso Alexandre Lipiani. E quando eu cheguei lá, eu falei, né, tá, felicidade também de encontrá-lo, porque eu não ouvia desde quando eu tinha sido aluna dele. Eu tinha sido aluna dele num curso de atores para musicais, que foi um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida. Ele era o professor de interpretação, junto com a Sininha de Paula. E, e foi a última vez que eu vi, né, antes daquela morte trágica dele. Então, assim, foi bacana não só todo o restante em relação a participar da novela, mas aquele encontro em cena com a Carla, que é uma pessoa que eu ainda tenho muito carinho, que eu gosto bastante, e também de encontrar o Lipiani, antes dessa, enfim, partida trágica dele, a 5 minutos de casa, né? Entendi, imagino.
Então, Soares, você entra na novela como por essa empresa, que agora você não recorda o nome, e houve algum tipo de seleção para fazer essa cena em específico ou não? Sim. Foi uma coisa mesmo, você foi selecionada para um trabalho, mas não houve você não concorreu com ninguém. Como foi? Não, assim, teve uma seleção, até porque era uma cena que envolvia uma situação de nudez, então é sempre mais complicado, assim, para esse processo de seleção, deles escolherem, de quem top também, né, fazer. Então, na época, eu não cheguei a fazer uma seleção. Na verdade, me perguntaram, né, se convidaram, mas tem sempre essa questão, né? Quando eu envolvo nudez, até hoje, naquela época era muito mais, né? Essa questão Uhum, de tem ator e atriz que não topam fazer, né? Fica assim, muito preocupada, né? entendi. A cena, ela dura pouco, mas ela tem muito, muito a dizer, né? Em que você inicia a cena ali, virada para a janela, é noite no arraial, e a das Dores está falando para você que você tem que fazer de tudo para poder fingir que é ela para o Jacobino, né? Sim. A princípio, você não teria realmente um texto nessa cena, porque você não pôde falar algumas palavras. Eu vi que a sua boca estava doida para falar alguma coisa, principalmente na hora que entrou o Jacobino, ele perguntou, aonde que ela tá? Onde está ela? Sim, sim, Você pode explicar um pouquinho pra gente? no roteiro não constava fala, ainda mais eu, atriz iniciante, imagina. Uma novela que tinha direção Geraldo Gênio, Walter Avancini. Eu, atriz iniciante, eu nunca ia me meter a falar ali, né? Então, realmente, eu não tinha fala, né, na cena. E foi outra coisa que foi bem bacana, bem importante para mim, além de contracenar com a Carla, foi com o Altair Lima, né? Outro Uhum. grande ator. E foi legal, assim, que ele conversou comigo antes, né, e tal, enfim. Mas daí, vai que depois eu conto essa parte. Que bom, eu queria saber. E você estava sendo dirigido pelo Avancini nesse dia ou era por Não, algum outro diretor? quem me dirigiu nesse dia foi o Jacques Lagoa, um super diretor Ah. também. Eu vi ótimas recomendações, né, elogios ao Jacques, que ele sabia dirigir muito bem, principalmente essas cenas que eram cenas mais delicadas, ele conseguia deixar os atores mais à vontade para fazer o trabalho deles ali. Então, ocorreu tudo bem com a direção dele na sua cena. Sim, maravilhoso. Ele me deixou super à vontade. Como eu te falei, não é nunca uma cena fácil de fazer, né? E ele me deixou super à vontade. Foi um super, super diretor mesmo. Você lembra de alguma coisa que ele tenha falado para você? Alguma dica naquele momento? Uma coisa que eu acho que até hoje tem, né? Quando esse tipo de cena, eles retiram as pessoas que não são necessárias do estúdio, né? Então, assim, é até aquela coisa, aquele cuidado, né? De não deixar os curiosos que querem, enfim, ficar olhando, né? Então, o mínimo de pessoas necessárias ficam no estúdio para a cena. O restante sai. Para poder conversar e explicar como é que vai ser, para daí então começar a cena. Entendi, entendi. E a Carla, você chegou a falar pra mim que você conversou com ela só na hora, né? Ela viu, ai, mas você aqui. Foi bem Olha quem perto tá disso. aqui. E quando eu postei que eu teria uma live com você e posteriormente fui colocando as suas fotos, ela fala, eu lembro dela, a gente ficou super amigas depois da novela. Ela colocou esse comentário, não sei se você chegou a vê-lo. Vi. E como foi essa amizade de vocês pós essa cena? Naquela época não havia WhatsApp. É verdade. Não, e Como nessa época foi? ela já tinha mudado da Tijuca, eu acho. Então, assim, na verdade, ela até se confundiu botando a gente ter ficado amiga depois. A gente era amiga antes, aí teve essa coisa de se encontrar Ah, no dia da gravação, que foi que eu fiz essa surpresa pra ela. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, me contracenar com você. Foi muito, muito gostoso, foi incrível essa troca, né? Até porque a gente tinha uma certa intimidade, então foi bem legal. E a gente manteve assim, um pouco de contato. Depois eu fiquei super feliz também que ela foi para protagonizar Mandacaru, né? Maravilhosa uhum, sempre. E mas aquele negócio, como ela não tava mais assim, morando perto, a nossa vida é muito corrida, e a gente perdeu muito o contato, né? Só veio falar agora. Eu me lembro quando eu perdi minha filhada,
minha filhada, uma filhada que eu tinha morreu, aí eu me lembro que ela me deu um apoio, assim, uma ligação, uma coisa singela, mas que conta muito nesse momento. Então, eu estava super abalada e cheguei a conversar com ela esse dia, mas ela nem sabia. Acho que foi conversar, eu contei, ela me deu um apoio, enfim. E depois a gente foi perdendo contato e foi se encontrar agora pelo Instagram. Não chegou a se ver Entendi. pessoalmente mais, não. Tem muito tempo já que eu não me encontro com a Carla. Ah, entendi, entendi. Ela parece que por trás das câmeras é uma pessoa muito, muito querida, né? Ah, Por ela é um amor. todos. Ela é uma pessoa incrível mesmo. Imagina, imagina. Estamos aqui à espera de uma live com ela. Inclusive, a Nilza falou isso agora aqui nos comentários, queriam tanto, não é só você, Nilza, não. Eu também quero. Eu acho que ela tem o Eu tempo acho que dela, vamos acho que ela vai esperar. participar sim. Ela é uma pessoa Aí muito eu tô. Espera. Tô à espera. Você de fato recebeu aqui também uma pergunta. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas que você recebeu. Ops, só um momentinho aqui, deixa eu baixar. A Vânia Coutinho tinha perguntado antes da live, lá no seu Instagram, como é que foi contracenar com o Altair Lima. Sim. E aí eu queria responder para a Vânia, né? Vânia Coutinho, que foi incrível, né? Assim, quando você contracena com um grande ator, ainda mais uma atriz iniciante como eu, enfim, primeiro, daquele primeiro impacto, assim, e ele foi uma pessoa muito bacana, ele ainda me deu orientação, assim, que ele me deu um beliscão para ficar uma coisa assim mais real, acho que foi tudo conversado antes. Aquele grito que eu dei foi beliscão também. Mas Ah, para ficar mais real a cena. Mas foi tudo mas conversado. teria o grito? Já teria o grito? Estava na Não, tinha sinopse? aquela coisa dele, porque teria um empurrão. O grito, em princípio, não tinha no roteiro o grito em si. Mas tinha aquela coisa minha do medo, do empurrão. Então, o fato dele dar um empurrão, o beliscão, deu aquela coisa mais assim do grito, né? Que ficou Uhum. mais forte, né? E doeu. A Vânia deu um beliscão. É Mas foi porque uma... poderia ter o beliscão cenográfico, né? A pessoa só dá finge que vai, mas não vai. Não, beliscão mesmo, mas foi combinado. Era para dar mais realidade à cena. Ah, entendi. Compreendi. O Gabriel, ele mandou uma pergunta aqui agora para você. Quanto tempo que durou mais ou menos a gravação dessa cena? Solis, você Tempo que consegue se durou, lembrar? não consigo lembrar. São muitos anos, né? Mas assim, foi um dia só, porque às vezes tem cenas assim mais complicadas que uma cena só, que foi ao ar em 2 capítulos, mas foi, enfim, uma sequência, né? 2 cenas, né? Assim, mas como se fosse uma cena só. Mas acho que foi gravado em um dia só, não sei em 2 dias lá não. Mas você crê que foi mais de uma hora para poder Ah, fazer mais, a cena? com certeza. Essas coisas demoram bem mais. Sério? Sim, não demora só não. Televisão, as coisas não são rápidas, não. Pessoal, passa uns segundos na tela. Não, a gente fica ali, ó. Primeiro a gente chega, faz aquela maquiagem, mas depois mesmo para gravar, a gente fica no estúdio um tempo. E chegou a ter um ensaio para essa cena ou não? Foi de primeira? Ah, ensaio, sim. Sim, teve ensaio, mas lá mesmo no dia, né? Antes da cena, da gravação, porque o diretor passa as orientações, depois a gente, né, faz o ensaio e depois tem o valendo. Só que o beliscão foi só um Entendi. valendo, para dar mais. Ah. A Nilza perguntou aqui para você nos comentários: você gostaria de ter ficado um pouco mais na novela, ter algum outro tipo de trama dentro da novela? Sim, claro, lógico. Imagina. Uma novela dessa maravilhosa, um grande sucesso da TV brasileira, depois, né, foi pro mundo. Claro que eu ia ter gostado, né? E conta um pouco para mim sobre o Ataí Lima. Você iniciou falando, eu fiquei curioso. O que foi que Não, ele disse ele para mesmo, você? porque assim, como era uma cena delicada, né, que envolvia essa coisa, ele me empurrar, ele, né, aquela coisa que era quase como que eu tinha que ter medo como se ele pudesse me bater, né? Então, além da questão da nudez, que, enfim, sempre, né, é um pouco mais complicado. Então, ele veio conversar comigo, mas foi um fofo, daquele, né,
Brutamontes, né? Aquele Jacobino, né? Que era aquele ser, assim, abominável, né? Abjeto. Ele foi um fofo comigo, ele foi super bacana. E veio conversar, explicar. E sugeriu essa questão do beliscão mesmo. Eu falei, não, vai, sim, porque a gente queria que fosse uma cena boa. Então, o importante era a cena ficar boa. Vamos embora. Entendi. Você recebeu aqui uma outra pergunta. Ah, deixa eu voltar aqui no nome da pessoa. Do Eduardo Oliveira. Ele cita aqui que na época a Rede Manchete já tinha uma certa crise financeira e ele ouviu falar que algumas pessoas reclamavam sobre a falta de pagamento, mediante, né, o trabalho feito. Aconteceu isso com você ou não? Você fez o seu trabalho e recebeu o dinheiro referente àquele trabalho? De Chica da Silva, sim. De Brida, não. Porque Brida já... A novela nem acabou, né? Foi... A Manchete acabou antes da novela. Então, Chica da Silva, eu cheguei a receber meu cachê, mas de Brida, não. Que foi quando eu falei Falando que ele era sobre... produtor de elenco, quando me viu lá. E foi legal, porque em Brida ia ser uma repórter. E eu sou jornalista também, além de atriz. Uhum. Então, fiquei super feliz. O produtor de elenco para mim, não, porque agora a gente vai trabalhar junto sempre. Eu fiquei mega feliz. Oba! Valeu, Manchete. Que pena. Você chegou aí para alguma das suas cenas? As das suas cenas gravadas ou não, de Brida? De ter a cena, não. Infelizmente, não. Ah, entendi, entendi. Foi uma pena. E falando sobre isso, a novela ela foi exportada, né, para vários lugares aí da América Latina e parte da Europa. Você chegou a entrar na justiça para receber esses direitos conexos? Ah, Você não não. deixou para lá? Você... Não, de jeito nenhum, gente. Imagina. Ainda mais que como já tinham falido. Eu quero, acho um máximo a novela aí para o mundo inteiro, assim, quanto mais melhor, porque realmente é um trabalho muito bonito, né, que os atores fizeram, que a direção fez, enfim. É uma novela maravilhosa que merece sim que todos vejam, todos assistam. É verdade, eu concordo com você. Enquanto você estava falando aqui, eu lembrei que eu conversei com vários segurantes, né, pessoas do elenco de apoio ali da Chica da Silva. Você lembra nesse momento que você estava aguardando para fazer a sua cena, esses primeiros momentos ali dentro do local, né, dos estúdios da Manchete, você chegou a ver alguma cena inusitada, alguma coisa que talvez te chamou a atenção durante esse processo? Não, porque nesse dia não tinha muita gente ali no estúdio que eu tava, né? Tava o Lipiane, que tava maquiando, né? Tava a Carla. E eu lembro bem de estar... Enfim, quando eu cheguei, estavam os dois, né? Assim, eu não lembro nem de ter encontrado com muita gente lá no estúdio mesmo. Não tava cheio nesse dia. Então, Mas, inclusive no estúdio você tirou uma foto com a Carla, né? Aquela foto que você sim. enviou pra gente. E eu tirei uma foto minha também, mas eu não achei. Que é a foto com figurino, né? Que era aquela camisola lá. Tem uma foto grande com aquela camisola, mas eu não encontrei para te mandar. Ah, tudo bem. Quando você encontrar, Porque também estamos aqui aguardando. nesse dia eu não tirei foto com o Lipiane, né? Enfim, infelizmente, né? Naquele dia eu não tirei. Uhum, Eu não sabia que ia ser a última vez que eu ia vê-lo, né? sim. Você falou sobre o Lipiani e a falta que ele fez, tanto na novela como pela teledramaturgia brasileira. É, pelo que você conheceu dele como professor, como você descreveria a personalidade dele? Como é que era o ser humano Lipiani, mediante o que você conheceu? Eu estive com ele meses, né? Que esse curso era de atores para musicais, então durou meses. E ele era uma pessoa incrível, ele era uma pessoa super humilde, super atenciosa. E eu nunca vou esquecer que quando terminou o curso, a gente tinha que cantar, dançar e interpretar, né? Para o arquivo pessoal da Cine de Paula. Imagina, né? Como é que eu tava nervosa, né? E eu ainda falei pra ele, eu tô sem voz, eu fiquei sem voz, nervoso, né? O que eu faço? Ele, Mas depois, quando eu consegui cantar, que eu comecei a fazer gengibre, mel, fazer um monte de coisa para tentar cantar ali, né? E quando eu cantei Nosso Estranho Amor, do Caetano. E eu acho que eu tirei, sei lá,
fundo do âmago do meu ser para cantar, porque ficou super bonito. E ele, na época, ele me indicou a professora dele de canto. Ele, olha, você devia seguir isso. Foi a primeira pessoa que falou com mais propriedade, mais timideza desse meu dom de canto. E ele me indicou a professora de canto dele, ó, procura a Juca Su, que é minha professora, e eu achei isso o máximo. E eu tinha feito mais que a linda com ele por causa disso, né? Eu tava conversando com você rapidamente no Instagram, né, que ele, pelas fotos, realmente, ele transmitia essa simplicidade, Sim, né, essa muito humilde. simplicidade de ser. Eu não tô nem falando das roupas, não tô falando nada disso Não, mesmo, mas não, tô não. falando, sei lá, do Sim, rosto, não. da feição dele. Ele morava na Zona Sul e tudo, né? Enfim, mas era uma pessoa super humilde. Além de muito bonito, né? Ele tinha uma aparência muito bonita, mas não é, ele era muito mais bonito por dentro do que por fora. Se ele já, o pessoal já fala, né? Ah, ele era lindo, ele era lindo. Não, ele era muito mais bonito por dentro. E você chegou a assistir a novela Chica da Silva? Completa, Soris? Completa, eu assisti, na época eu assisti sim. Porque eu Ah, via também por causa da Carla, né? Ah, então você viu na época completa, em 96 para 97. Sim, sim. E quando você viu a sua cena pela televisão, como é que você se lembra de alguma coisa? Como você sentiu quando você se viu? Nossa, foi incrível, né? Como eu falei, eu era atriz iniciante. Né? Agora eu tô veinha. Mas na época era que nem o Alexandre comentou na postagem, né? Ah, lembra só e tal. Ele comentou uma coisa que eu era, né, bem novinha, né? E eu era bem novinha, então imagina. Acho que a novela era um grande sucesso, mesmo na época, né? Ela hoje é icônica, mas na época ela já era um grande sucesso. Então você se vê ali nesse grande sucesso é incrível. E a sua família chegou a comentar algo sobre a sua participação? Também ficaram felizes de você ter esse êxito ali na sua carreira, nesse momento? Ah, ficaram super felizes. E eu tenho muita família interior de Minas, né? Então o pessoal lá adora, né, também, assim. Se amarra quando me vê em algum trabalho, assim, na TV, cinema, enfim. E revendo as suas cenas hoje, que eu postei ela alguns dias atrás, se você pudesse mudar alguma coisa, você mudaria alguma coisa na cena que você fez? Ou você acha que poderia ter feito melhor? O que que você acha? Então, eu acho que eu ia pronunciar alguma coisa, falar alguma coisa mesmo, sabe? Hoje, com mais experiência, eu teria, sabe, metido uma coisa ali, falado, tentado. Depois, se o diretor não reclamasse, foi, sabe? Ia tentar. Uhum. Mas naquela época, imagina. Walter Avancini, que não era ele que estava dirigindo no dia, mas era o diretor-geral, fala assim, fala, eu saí falando, né? A Carla falando, ah, você faça e tal. E eu doida para verbalizar ali, eu que falo pra caramba. Uhum. Isso é bem interessante você falar sobre isso, que alguns atores também, para conseguir mais tempo na novela, usaram dessa artimanha, né? Ah, você não fala aqui não, mas eles talvez soltam um sussurro, faz uma expressão bem específica, que Sim, acaba chamando a atenção do diretor, né, para ele exato. naquele momento. Não, e assim, e mesmo não tendo fala, eu acho que aquela, justamente, essa coisa que rolou com o Altair, do beliscão, do grito, que teve aquela cara de pavor, né? Enfim, ficou mais bacana por causa dessa interação do grito, né? E tal, enfim, do beliscão, que começou tudo. Uhum. Porque, mas é aquele negócio, tem muita gente que tenta ali alguma coisa pra crescer, mas também tem que ter cuidado pra não fazer besteira e o diretor ficar com raiva e não. Uhum. Essa pessoa aqui não mais. Tem muito disso, né? Que às vezes a pessoa quer, né, fica muito eufórica e quer aparecer de qualquer jeito e acaba metendo os pés pelas mãos, né? Verdade, faz sentido. No dia da sua cena, ou melhor, na sequência da sua cena, tem a das dores com o bebê dela e com a menina Ana, né? Que era a Ingrid Friedman. Você chegou a ter contato com essas duas pessoas, Não, ou não. eles entraram depois para fazer a gravação em outro É, momento? é porque, assim, em gravação de novela, nem sempre, né, um capítulo é gravado uma cena num dia, outra cena no outro. Então, às vezes, né, sai no mesmo capítulo, mas você não encontra com os outros atores porque é gravado, às vezes, em dias diferentes. Entendi, faz sentido. A gente pensa que tudo foi feito uma coisa atrás da outra, né? O trabalho do continuista para poder É, não, fazer algo tão não, interessante. é por isso que o continuista, né, tem que ficar sempre muito atento, né? Acaba, no meu caso, não porque foi um dia só, mas
acabou a gravação, tem que ir lá tirar fotinho, anotar os detalhes e tal, para depois não dar erro de continuidade. Entendi. O cachê foi bom, Soares? Naquela época, né? Porque a situação econômica do Brasil era diferente. Para falar a verdade, o cachê daquela época, para muitas coisas, é melhor que o de hoje em dia, sabe? Assim, porque é engraçado que eu fico vendo algumas coisas, né, que a gente vê assim, os cachês tipo participaçãozinha. Falei, gente, o que eu ganhava lá na época de Uga Uga, de, enfim, dessa de Esca da Silva, ainda mais se você for fazer uma relação pelos anos, agora tá mais baixo. Sério? É impressionante, mas é verdade, é incrível. E você falando sobre isso me fez lembrar sobre essa coisa que na verdade eu queria entender, na verdade, né? Que eu não sei nada a respeito. Sobre o figurante, o ator de apoio. Quais que são os desafios desses dois papéis, dessas duas profissões dentro da TV brasileira? Porque você já fez muitas produções e você já foi figurante e você também fez parte do elenco de apoio. Quais que são os desafios para você se manter nessas duas profissões, nesses dois papéis? Agora, falou em negócio de figuração, é impressionante que o valor da figuração é o mesmo que era lá em 94, enfim. O cachê, Sério? tem coisa que tá sério, que às vezes eles pagam, não era nenhuma produção mais recente que eu não estava mais fazendo figuração. Eu falei, caraca, esse cachê é o mesmo que pagava lá em 94, sabe? Assim, uma coisa muito louca, mas enfim. Isso é uma de figuração. Figuração realmente sempre sofreu muito em qualquer produção. É muito difícil a figuração ser valorizada. E elenco de apoio tem umas vertentes, porque assim, tem elenco de apoio que fica a novela toda, tem as participações. Agora criaram a figura do elenco B. O que funciona? O que é o elenco B? É como se fosse é um limbo entre a participação, o elenco de apoio e a figuração. Que você tem contrato, você fica ali a novela toda, um período da novela, vamos supor, um mês, 2 meses, meio que à disposição, porque eles querem o quê? Eles querem atores para fazerem um fundo de cena, precisar falar, tem ator ali, se precisar reagir, tem ator ali. Então, mas ao mesmo tempo você não tem um status de elenco de apoio, sabe? Como a participação. Você está ali, está com um contrato assinado como ator, mas a forma de tratamento nem sempre é igual, porque tem ator que diz que assim, eu me lembro que uma vez eu fazia um elenco B na Record, não vou falar em qual produção, enfim, que foram 5 atrizes, teve uma que reclamou, né? Porque a gente mesmo ganhou um cachê legal de ator, cachê bom, não era um cachê ruim. E ela, poxa, fulana sabe que eu não faço figuração, porque ela se sentiu figurante na cena. Uhum. Mas, enfim, então tem muito essa coisa, né? Que agora tem, além da figuração, tem elenco B, elenco de apoio, participação, e o pessoal que tá mesmo na produção, né? O ator mesmo do elenco principal. E qual é mais ou menos a faixa de ganho dentro da figuração? Já que você falou que ainda continua mais ou menos nos parâmetros de 94, que me Não, sim. deixou atônito Olha, eu me aqui. lembro que numa produção, que eu não vou dizer o nome, há uns... A última vez que eu vi o pessoal pedindo figurante, não sei se, sei lá, deve ter um... Não lembro que... Enfim, eu lembro que eu fiquei tão chocada quando eu vi o cachê, que eu fiquei, gente, que isso? Eu me lembro que eles estavam uma vez pagando por uma novela R$ 47 a figuração. Eu falei, como assim, gente? Isso é o que pagava lá em 94, a diária, sabe? 47 a hora. Não, Ou não, a dia. diária. O pessoal tava recebendo. Ah, o E quê? uma vez, eu me lembro que tinha uma Pouco. história também que eles chamavam como se fosse o elenco B, que assim, só que para gravar um dia, vamos supor. Aí esperem como se fosse um figurante, mas com um DRT, né, com registro, porque para quem não sabe é o registro profissional de ator, que eles
que é Delegacia Regional do Trabalho, mas começou nesse se chamar o registro de ator de DRT. Puxavam para gravar como ator, mas para fazer por R$ 66. Isso, sei lá, também deve ter uns 2, 3 anos. E é muita loucura isso, né? É desvalorizar totalmente, né? Mas aquele negócio, poxa, tem muita gente que vem de outros lugares, com aquele, né, sonho de fazer novela. Muita gente que vive ali perto do Projac. Então, faz figuração, não apenas com sonho de ser notado, mas tem que sobreviver. Pô, tá aqui no Rio, vou fazer o quê? E deve vir também muita gente para São Paulo, mas porque agora tem, né, produções mais também em São Paulo, mas naquela época era muito no Rio, mais no Rio mesmo. Então as pessoas acabam se sujeitando, né? E assim, o pessoal continua pagando essas coisas, né? Esses valores absurdos. E você fica o dia inteiro à disposição. Eu acho que são 11, entre 10 e 12 horas que a pessoa tem que estar à disposição. Uau, Solis, agora você me deixou assim muito surpresa. Eu não imaginava que o tempo de trabalho fosse tão grande e que o valor fosse tão baixo. Não, agora deve estar melhor, né? Falando assim, as últimas coisas que eu tava vendo, mas mesmo assim, sempre comercial pagou mais, mesmo figuração de comercial pagou mais, e também de filme é menos comercial, mas ainda mais do que novela. O pessoal ganha muito mal mesmo. Eu acho interessante que no público, né? Eu também faço parte do público. Às vezes, quando nós vemos uma pessoa, ainda que seja bem rápido na TV, a gente pensa, nossa, deve ter recebido um dinheirão para poder fazer essa cena, ou para estar lá, né? Principalmente quem aparece na Globo, a gente já pensa assim, deve ser rico, né? E nem sempre é assim. Tem um colega meu que comentou aqui na live, pior é que tem atores que aceitam esse cachê e desvalorizam a nossa profissão. Mas é aquilo que eu estava comentando, né? Assim, cada um sabe onde o cara aperta, né? Principalmente essas pessoas que vêm de outros estados e ficam ali morando ali, né? Lá em Curicica é o nome do bairro aqui onde fica a Globo. E ficam morando, às vezes, dividindo AP com outras pessoas e tem que pagar as contas, né, cara? Aí, acabou fazendo figuração mesmo. Não apenas, né? Muitos têm do sonho de ser descoberto, eu tô fazendo figuração de ser descoberto, como já aconteceram casos raros, não aconteceram, de atores que foram descobertos na figuração, mas também porque eles têm que pagar as contas, né? Quem sou eu para criticar, né? É difícil porque, como o Oliveira falou, valoriza o nosso trabalhado. Sempre vai ter um que vai aceitar. Então, eu bato o pé, não aceito. Pô, é um absurdo eles pagarem R$ 66 uma diária de ator, uma novela na Globo. Mas tem outras pessoas que aceitam, né? E quem sou eu para criticar? Cara, não sabe onde o seu calo aperta, né? Isso é verdade, concordo com você. Na sua opinião, você é uma atriz com mais de 20 anos de profissão, de carreira. Você já fez diversas coisas dentro da TV, seja também através de comerciais, enfim, e é uma cantora também. Qual que é o ônus e o bônus da carreira no caso, não vou falar de ator, porque você é uma atriz, então de atriz. Não, eu vou até, antes de falar sobre essa questão do ônus e do bônus, é uma coisa se você perde uma chance, uma oportunidade, já era. Na maioria das vezes, já era. Então, eu vou contar algumas situações que eu passei em relação a... Hoje em dia, você tem WhatsApp, celular conectado, fala de qualquer jeito. Na minha época, né, assim, não era assim. Então, já aconteceu assim, eu tava terminando de gravar um comercial que eu dei 23 voltas numa roda gigante, e daí... Não era roda gigante, não, era montanha-russa. Não, 17 voltas, 17 voltas. Era gravação comercial. Terminava a volta, go, go, go. Almoçamos, comi pouquinho, né, pra não enjoar, né? Porque, voltando do almoço, deu no total 17 voltas na montanha-russa. E daí, quando terminou, eu tava esgotada. Aí eu até vi que tinha mensagem no meu celular, que você tinha que ligar pra pegar o recado. Falei, não deve ser nada importante, né? Aí o ponto de ônibus pra minha casa era em frente ao lugar onde eu tinha gravado o comercial. Eu sentei lá, fiquei esperando no ponto final. Aí eu até ia entrar no shopping pra ligar, mas aí, poxa, mas o ônibus tá aqui, né? Eu tô tão exausta. Depois das 17 voltas na montanha-russa. Quando eu cheguei em casa, passei, enfim, na Praça de Penha. Quando eu cheguei em casa, era uma produtora de elenco da Globo, tinha me ligado. Quando eu fui retornar, já arrumei alguém. Ela nunca mais me ligou, me chamando pra nada. Nunca mais. Essa produtora de elenco nunca mais me chamou.
E um outro lance que aconteceu comigo foi que eu tinha feito uma seleção, ia participar de um filme que eu fazia uma das namoradas do Murilo Benício. Passei, enfim. E eu fui passar uns dias com meus pais em Minas. Antes de viajar, eu liguei e perguntei, olha, como é que tá? Não, tudo bem. Só que eu por casa dos meus pais, não pegava celular, não pegava telefone, não pegava nada. Nisso, o Murilo Benício pegou um papel de protagonista na Globo. Todas as cenas dele no filme foram antecipadas. Estavam lá na roça, não conseguiram falar comigo. Enfim, fiquei fora do filme. Olha que legal. Nossa. Hoje eu falo rindo, né? Mas na época, enfim, não preciso nem contar o estado que eu fiquei, né? Então, o ator, hoje em dia, que eu tô falando, assim mesmo ele tem que ficar disponível, porque tem que ficar atento ao Facebook, ao WhatsApp, que se você às vezes tá, vamos supor, fazendo outro trabalho, às vezes quando você tem que dar uma checada se tem alguma mensagem, porque senão tá, é muito rápido. Ele chamou outro lá, não respondeu, chamou outro. Uau, eu conversei com o Alexandre Wacker semana passada, e ele é produtor, né, e trabalhou como produtor na Chica da Silva e Dragão ao mesmo tempo, né? E ele falou sobre essa questão da busca pelo ator, porque a gente estava conversando sobre a questão de pessoas pretas, falta de pessoas pretas dentro da TV, e eu queria entender, você acredito que já fez vários testes para participar de produções, como é que funciona para você saber que tem um teste? Tem um site específico? Ou não? Você tem que ficar andando de página em página de produtora para saber se tem teste? Você tem que contratar uma outra produtora para poder te avisar? Porque para mim parece que as coisas são bem confusas e você tem que ficar o tempo todo querendo saber se tem, se não tem. Explica pra gente. Então, eu vou falar assim, porque como eu tenho, né, 25 anos de carreira, eu posso falar como é que era e como é que é agora. 26. No início, nós tínhamos uma listinha de produtoras que a gente ficava mandando, na época, a gente tinha que levar, né, o composite, a foto, o currículo de papel. A gente tinha que ir lá, deixar. Então, nessa época foi legal, porque eu fazia muito cinema. Então, dava certo, tá? Então, era assim. Só que daí eu tive um hiato 10 anos na carreira, porque fui ser administradora do posto de saúde, vi outras coisas, e fiquei 10 anos afastada. E daí, quando eu voltei, primeiro que eu tinha perdido contato com todo mundo, né? Era já outro mundo, outros produtores, enfim, era como se tive que recomeçar. E daí, naquele começo, já era para mandar e-mail, né? Não era mais aquela coisa de levar foto, já era para mandar e-mail para os produtores, só tinha que ter uma listinha de e-mails, mas já fica, para quem eu mando, como eu mando, o que eu escrevo? Ah, será que eu vou estar importunando? E agora, não é nem isso mais, porque agora a maioria dos testes você fica sabendo pelo Facebook, sabe? Assim, para comercial, né? Principalmente, né? É tudo Facebook, você tem que estar captando no Facebook. E você tem, claro, você acha que tem agência, mas mesmo as agências elas postam no Facebook, então você tem que estar atento para, tô disponível. E também tem lugares como o site Elenco Digital, tem lugares que você pode publicar lá seu perfil para te acharem dentre as suas características, se você tiver um perfil, de repente chamar. Né? É basicamente isso. A diferença é muito grande do que era pro que é hoje, que hoje é tudo muito veloz, muito 7-8, né? Como o pessoal da dança fala, né? Então o segredo estar ligado no Facebook o tempo todo, que lá que saem essas informações desses testes. O Instagram é usado, o Facebook é usado mais do que o Instagram, nesse caso? Ainda porque a maioria das pessoas ainda, desse meio, pelo menos, usa mais ainda o Facebook. Rola também informação no Instagram, principalmente nos stories. Mas é mais no Facebook mesmo. Tem grupos, né, no Facebook para atores e tal. Enfim. E a galera vai lá, entra em vários grupos e vai pesquisando. Uau, gente, mas que batalha, não é fácil não, hein? Não é fácil não. Imagina você ficar, tem um monte de postagem, tem que ficar lá olhando uma por uma até procurar. E isso eu acho que abre margem para o nosso famoso QI, ou quem indica, ou eu ouvi de alguns atores do pistolão, eles falando Bom, isso, eu achei vamos lá. engraçado, pistolão. É comum isso acontecer? Eles fazerem o teste, falarem que Olha vão ter o só, teste, mas no eu final vou já te tem algumas contar pessoas cartas marcadas? essa questão do QI. Eu vou te contar 3 situações que eu passei, que eu sofri.
Uhum. A primeira foi, eu fiz uma gravação para abertura de uma novela. Imagina, eu fiz a gravação da abertura da novela com a direção do saudoso Cécio Thierry. Aí um dia eu tô aqui na minha casa, eu vejo o pessoal divulgando, até uma produtora de elenco, amiga minha, seleção para fazer a abertura dessa mesma novela que eu não tinha feito a gravação. Falei, oi? Que eu não tinha feito a seleção, eu tinha feito a gravação. Foi até em Búzios, na água, belíssima. Enfim, foi ótimo. E, imagina, um grande gênio também, né, Cécio Thierry. E depois, eu falei, não, eu quero um teste sim, porque eu quero ver qual é, né? Poxa. E daí vieram com um caô lá, enfim. Isso eu pra dizer que era mentira, mas eu acho meio estranho. Que disseram, não, porque na época a TV Plus não pagou o cachê dos caras, aí eles, como se eles tivessem danificado o material. Uma história meio mal contada, que depois foram dizer que quem fez a abertura da novela era Peixe, né? Assim, enfim. Sei lá. Não posso dizer nada, eu só estava na hora da gravação que eu fiz. Agora o que aconteceu depois, não estava presente, posso afirmar. Teve um outro lance que, quando eu passei pro meu primeiro comercial, que era aquele cachezaço, o mesmo cachê, o cachê que era um equivalente, assim, ao que pagam hoje ainda alguns comerciais. Você vê, aquele lance que eu falei, né, que tinha muito cachê bom antigamente. E eu falei, caraca, eu fui selecionada, eu vou... No outro dia eu tinha que estar de manhã cedo, a gente ia para Petrópolis, ou Teresópolis, sei lá, tinha que estar 5 horas da manhã, 5h30 já saindo de casa. E como eu era menor de 21 anos na época, tinha que ter os documentos dos meus pais no contrato, a produtora de elenco me ligou, pegou tudo, fez contrato. E eis que, 10 horas da noite, ela me falou que o diretor estava revendo o teste e não tinha sabido o que ele tinha escolhido. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que o negócio que vai ser no dia 5 horas da manhã, 10 horas da noite, o diretor está revendo o teste? Sei lá, meio Não faz suspeito, sentido. né? Aí depois vieram soprar no meu ouvido que, enfim, uma pessoa tinha... Bom, deixa pra lá. Teve esse outro lance. E tem mais outra história, gente, porque tem uma história assim, muito louca que acontece comigo, né? Assim, tipo, parece que é só comigo, né? Mas tem esses lances, né? Isso na minha... Ah, lembrei. Eu já fiz linha direta, né? Eu não sei se você viu aquela cena que eu era estuprada, enfim, que eu postei, Sim. depois me ligaram, a produtora de lá me ligou perguntando se eu toparia fazer. Me explicou o que era, porque linha direta eram sempre personagens bem complicados, eram cenas bem tensas, bem dramáticas, bem difíceis. E eu não topo sim, pô, amarradona, feliz da vida. Depois ela me ligou, poxa, só desculpa, mas é que acabou que fulano escolheu lá uma amiga dele. Quer dizer, eu já tinha convidada já, que eu ia fazer mesmo, e depois me enfiaram uma outra pessoa que era amiga no UPI de uma pessoa lá, grande lá dentro. Então, esses 3 casos aconteceram comigo. Eu posso falar o que aconteceu comigo, né? E no caso, quando isso ocorre, não tem chora nem mama, você não tem para quem reclamar, para quem denunciar, é Não, simplesmente aceitar e não, foi vida engraçado que porque segue. no lance do comercial, a produtora veio perguntar pra mim, falou que não, mas a gente vai trabalhar, vou te chamar pra outra coisa bem bacana e tal, vamos trabalhar juntas de novo. Sabe pra que ela me chamou? Pra fazer a Luísa Tomé num teste no comercial. Aí, assim, era um comercial que era do Plus Vita, né? Então tinha o Paulista e o Carioca, a reação deles enquanto a Luísa Tomé. Então, eu ficava fazendo ela para os atores contracenarem comigo um teste. Ganhei R$ 50. Então, assim, meu cachê no comercial ia ser 1.500. Acho que era 1.500 a diária, ia ser 1.500. E aí eu ganhei R$ 50. Pô, fui recompensada, né? Muito. Aí ganhei na hora, R$ 50. Então, quais os conselhos que você daria para quem fala assim, ah, não, eu quero iniciar agora como ator, eu vou para o Rio de Janeiro, ou vou para São Paulo, eu vou acontecer. O que para você é ilusão e o que para você é de concreto dentro dessa profissão, tendo em vista esses dois locais, Rio de Janeiro e São Paulo? Olha, agora tem... Não necessariamente precisa vir para os grandes centros, apesar de, obviamente, sabe que, enfim, que as grandes produções estão aqui, mas agora, com essa questão da internet, você... E buscam mesmo atores que sejam da Bahia, sejam da região norte, região nordeste. Eles procuram os perfis específicos, e muitas vezes pessoas que morem lá. Então, a pessoa... Primeira coisa,
tem que se preparar, claro, né? Porque entrar, não que seja fácil, mas até se entra, mas se manter tem que estar preparado. Mas o importante é realmente estar atento ao, tipo, pesquisando no Facebook, pesquisando Instagram. Ah, tirou o registro? Faz um perfil lá no Elenco Digital, que é onde o pessoal também procura, bota todas as suas características direitinho. Ah, eu sou de tal região, falo, meu sotaque é tal. Botar tudo certinho para poder ser encontrado. Porque eles buscam mesmo agora os perfis. Não precisa necessariamente vir para os grandes centros para, de repente, passar necessidade, ter que morar ali em Curicica, fazendo figuração de, sei lá, não sei quantos reais está agora, mas sei lá, R$ 80. Porque a pessoa acaba sobrevivendo mesmo, mas a gente se sujeitar a ficar lá o dia inteiro, enfim. Eu acho importante mesmo, depois de se preparar, ficar mesmo atento a essas oportunidades. Entendi. Porque tem mesmo tido, né, essas oportunidades para o Brasil todo. Eles estão realmente buscando pessoas nos perfis diferentes locais e muitas vezes que morem lá. Então, eu quero uma pessoa da Bahia que mora na Bahia. Porque as produções estão sendo... Novela, tem agora, enfim, com a pandemia, obviamente, parou isso, mas se Deus quiser, né, vai ser tudo retomado. Então, eles vão para essas locações. Então, eles buscam atores locais que morem lá para fazer essas filmagens e essas gravações, né? Enfim. Então, é importante. Entendi. Aqui nos comentários, o Janderson enviou uma pergunta que depois eu vou conversar com ele sobre essa pergunta. Janderson não mistura o ator com, com o personagem. Mas como ele está perguntando muito, eu vou fazer a pergunta. Ele quer saber se o Jacobino fedia muito. Não, como eu falei antes, o Altair era um gentleman. E não era o ator, não tinha nada a ver com o personagem. Não tinha, não fedia, Viu, não. Jan? É. As Era só roupas, roupa, né? né? As roupas daquelas roupas do personagem, aquelas roupas de um ogro, né? Assim, mas ele não, ele era... não tinha nada disso, não. Bom, viu, Janderson? A próxima vez que você fazer pergunta confundindo personagem com ator, aqui, ó, tá? Lá no direct, eu vou conversar com você. Uma pergunta. Né, na sua cena em Estica da Silva, parece que está de noite, né? E eu queria saber, você se recorda se essa gravação que você fez, o dia realmente era noite ou não? Era tudo um jogo de cena para parecer que era noite? Não, eu acho que ali... Não, porque a gente fez a cena na janela, né? Eu acho que a gente esperou anoitecer. Tem muito isso. Tem muita cena noturna que a gente espera anoitecer. A gente fica lá no dia inteiro, fazendo tudo, preparação, para depois gravar à noite mesmo. Acho que a gente gravou noturno, sim. Entendi. E ali, o estúdio, eu ouvi dizer que era frio. Naquele dia estava frio, porque você tinha que ficar desnuda. Você sentiu frio pelo ar-condicionado ali do estúdio ou não? Estúdio é sempre gelado, né? Sim, estúdio Hum. é uma coisa assim, é sinônimo, né? Gelo e estúdio. Então, se você, para os atores iniciantes, vai fazer uma gravação, meu filho, leva um casaquinho. Não, mas está fazendo 40 graus. Leva um casaquinho. Titia tá avisando, porque, né? Na hora que estiver gravando, bota o casaquinho. Começou a gravar, tira o casaquinho. Mas na época, eu fiquei com um roupão enquanto eu não estava gravando. Ah, sim. É interessante porque geralmente é bem. Você sabe por que geralmente eles deixam o ar-condicionado tão frio É assim? porque é questão dos equipamentos também, né? Assim, fora o Ah, pessoal verdade. calorento, né? Tem o pessoal calorento, tem muita gente que é muito calorenta. Eu trabalho com um povo que é super calorento, né? Bota o ar gelado. Mas também acho que é a questão dos equipamentos também. Entendi. Você recebeu aqui uma outra pergunta, dessa vez do Bonde Ah, é o Carlos Bonito Coutinho, é um amigo meu. Engenharia. Ah, sim. Ele quer saber de você quais foram as outras novelas que você participou e se você chegou a conhecer a Zezé Mota. Essa diva maravilhosa, infelizmente eu não tive contato com ela, não a conheci pessoalmente. É, super, né? Tô amando ela vindo agora, ela fazendo sucesso nos comerciais, nas publicidades. É, bom, então, as novelas que eu participei, a primeira foi O Fim do Mundo, na Globo, né? Que era, eu contracenava com Guilherme Fontes e com Marcelo Farias. Tinha que beijar, ainda beijei o Guilherme Farias também no final da cena, enfim. Hum. E depois de Isca da Silva. Uga Uga, foi engraçado porque o Uga Uga eu não fiz como atriz, eu fiz como modelo. Eu era uma índia. Eu fiz a novela inteira como índia. E eu, com toda essa minha, né, cor, você Uhum. imagina que todo dia que passar o urucum no corpo
Não, não era nem Urucum, não. Urucum foi, eu já fiz Índia no Caceta Planeta também. Quando eu fiz Índia no Caceta, eu passei Urucum. Mas em Uga Uga, como era todo dia e tal, era uma outra maquiagem lá que passava no corpo. Agora, novela... E mais recentemente eu fiz participação em Jesus, em Rico e Lázaro. Rico e Lázaro eu fiz Erecubê. Fiquei um mês na novela. E uma pergunta dele novamente, você tem alguma cena que para você foi inesquecível, que você participou? Bom, essa Disca da Silva, né? Enfim, foi inesquecível. E uma outra coisa que eu guardo, assim, muito marcante, apesar do Linha Direta ter sido um programa menor, a cena do estupro, claro, que foi muito marcante para mim. Teve bastante repercussão essa cena, esse episódio da Linha Direta. Sim, sim, sim. Mas foi inesquecível mesmo pelo coisa do ator. Porque o Linha Direta, o ator ali, enfim, era uma simulação. Então o ator era algo secundário contando a história. Foi, assim, marcante para mim pela cena mesmo. Pelo fazer, como foi Disca da Silva. Por exemplo, às vezes outra coisa que foi inesquecível participar, Cidade de Deus. Só que só parece... Não vou nem contar a Cidade de Deus, que é muito engraçado. O filme, né? Porque é o filme. Cidade de Deus, o mais impressionante foi o teste. O teste era bem hard mesmo. E foi legal porque, assim, na época... o Cidade de Deus foi um grande sucesso mundial, né? Mas quando ele começou a ser produzido, ninguém dava nada por ele, né? Enfim, só com ator desconhecido e tal. E eu achei o máximo participar. Eu fui fazer o teste, um menino fez o teste comigo, é meu amigo até hoje. Ele não passou não, mas eu passei. E quando eu fui fazer a cena, era uma cena super incrível, que eu seduzi um policial para o bandido fugir do hospital. Então a cena era assim, tinha um take do dinheiro, tinha o take, né, deu ali com um policial e tal, né, mostrava bem meu rosto, não sei o quê. Só que o filme Cidade de Deus era muito falado, né? Eu até estive com o Paulo Lins, né, que foi roteirista num workshop. Falei, poxa, por que você fez isso comigo? Foi muito zoada. Eu lembro dessa cena, eu lembro também, claro. Só que o que foi ao ar, ele conta, né, o narrador, né, que era o personagem que era o narrador, conta a história, só parece meu pé, da linha, assim. Minha amiga foi na pré-estreia comigo, ela ria tanto na minha cara. E é muito comum isso, você chegar lá, gravar uma cena bem longa e depois eles acabam na edição só deixando uma parte. Não, É super comum isso. Cidade de Deus eu nunca vou esquecer, porque realmente, imagina, depois o filme, pô, chegou um mundo, foi um super sucesso, você vê lá no pezinho, essa naguinha branca de enfermeira. Mas hoje em dia eu nem falo, por exemplo, quando eu participei de... Aí o pessoal reclama, poxa, mas você não avisou que ia aparecer na televisão, às vezes eu dou uma entrevista, alguma coisa. Eu sei lá, depois corta, não aparece, que mico, né? Eu não conto nada não, se aparecer me vira e pronto. Mas não aviso nada que vai aparecer não. Porque você nunca sabe o que a edição vai fazer, né? Você vê, outro trabalho pra mim foi incrível, foi o mais visto meu, assim, aqui, minha cena especificamente, né? Foi uma pegadinha do Faustão que eu fiz. Eu fiz 3 pegadinhas, mas 2 foram ao ar. E tem uma que eu só fui ver 10 anos depois que eu fiz, né? Porque sempre que passava, e olha que ela passou muitas vezes, porque ela entrou primeiro nas melhores do ano, depois entrou na melhor dos 10 anos, depois entrou na melhor, uma das melhores de todos os tempos. Legal, né? Só que eu nunca assistia. Porque quando passava, eu estava em algum trabalho e tal, eu ficava sabendo depois tinha passado. Lógico, o dia que ia passar mesmo eu sabia, só que eu estava num trabalho. E depois sempre passava, eu ficava sabendo depois. Falei, poxa, sacanagem e tal, enfim. E eu só fui ver recentemente, porque alguém falou que viu no vídeo show os melhores momentos. Que passou no vídeo show também, imagina. Falando também, tipo, uma das melhores pegadinhas de todos os tempos, passou a minha pegadinha de novo. E eu tava no trabalho, né? Assim, pô, tu não avisou? Eu falei, gente, eu não sabia. Aí foi aquela, até postei, filmado com o celular do computador que eu achei no vídeo show, porque eu pedi várias vezes pro diretor pra que me pediu uma pegadinha e ele não tinha esse material. Eu falei, gente, eu quero essa pegadinha! Todo mundo apoio, eu não vi, não é possível. Que era assim, era eu pedindo carona na praia. Imagina, eu era
cocotinha, tinha 18 anos, sei lá, de shortinho de lycra e o sutiã do biquíni, né? Pedindo carona na praia. E quando o povo parava, eu apareci só um minutinho, pegar ali minha barraca, e daí entrava o cara que fazia meu namorado, uma menininha que era minha irmã com um cachorrinho no colo, e mais o casal que fazia meus pais. Então a reação do povo era muito engraçada, né? Assim, o pessoal, não, me xingava, me xingava. Poxa, mas você não falou que dá carona, moço? E tinha outra, só dá carona pra gatinha. Foi bem engraçado, só que eu só fui assistir agora, né? Entendi. Janderson, Você... eu sou carioca, moro no Rio. Minha Ah, mãe isso eu já é pergunto agora. paranaense, meu pai é mineiro, mas eu sou carioca. O Sebastião Francisco, ele perguntou para você, o ator no Brasil é peça descartável? Ah, olha, assim, eu acho que na maioria das vezes não tem o valor que deveria ter. Tirando, obviamente, os grandes nomes ou os que são, de alguma forma, queridinhos, assim. As pessoas não têm, assim, muito... Enfim, você ficava com negócio de teste. Teste de novela, eu só fiz pra Malhação. Fora isso, eu nunca fiz um teste de novela mesmo, assim, de chegar a fazer um teste pra novela. As pessoas não têm acesso. Agora, como tá ser descartável, eu não acho que seja descartável. É porque essa palavra é muito pesada, assim, mas infelizmente em alguns momentos acaba sendo assim, mas é difícil. A gente tem que, para persistir é complicado, não é fácil não, mas a gente tem que, vamos lá, tem que tentar, né? Sim, na minha opinião, os atores brasileiros são um dos melhores, se não os melhores do mundo. Eu acho que realmente, quem vê novela, principalmente, consegue ver que a qualidade dos atores brasileiros está muito, muito, muito grande em relação a muitas outras produções mundiais, né? Mas acho que só agora mesmo com o advento da internet, das redes sociais, a gente está podendo conhecer essas pessoas, conhecer a história delas e ver a trajetória, porque antes eu ficava totalmente dependente. Ó, se você passava na Globo e no SBT, a gente sabia que você existia, senão você sempre seria desconhecido pelo grande público se você não tivesse um grande papel. E Verdade. hoje, por exemplo, através dessa live, né, tá multiplicando o número de pessoas que vão te conhecer, por exemplo, que vão conhecer o seu trabalho, né, e vão saber da sua arte, porque eu acredito que ser ator é fazer arte, né? Com Muito mais do certeza. que interpretar é fazer arte, é ser arte, na verdade. Eu acho que vai bem mais além do que isso. E É, eu acho que é até uma situação complicada, principalmente quando se fala sobre direitos autorais. Você falando sobre essa questão, porque, por exemplo, gente, você fez uma novela, muito sucesso, você fez, por exemplo, as pegadinhas, fez a participação, mas você recebe só uma vez, mesmo que aquilo vai ser multiplicado várias vezes na TV, vai dar audiência, e você não vai receber de novo, mas como assim? É uma não, coisa que por eu fico exemplo, assim, sem compreender. quando eu fiz o Fim do Mundo, eu ganhei depois na exibição uma merrequinha, porque eu fiz participação só, então ganhei uma merrequinha depois, quando foi exibida. Mas quando eu fiz uma vez uma publicidade que depois ela foi exibida, eu ganhei novo cachê, entendeu? Então tem essa questão sim, eles são obrigados sim a pagar. Mas eu tive uma outra situação também de direitos conexos, de uma vez que usaram minhas fotos numa novela da Globo, que era assim, eu fiz teste para uma personagem, que ia fazer uma namorada do Marcelo Farias, e não passei. Só que daí as fotos que eu mandei para a seleção, a personagem que fazia a mãe dele na novela, um dia falando das peguetes dele, com um caderno de fotos, pareceram duas fotos minhas lá. Só que eu podia pensar, pô, naquela época, imagina, naquela época era só Globo mesmo, né? Foi uma Uhum. novela de 4x4. E na época eu fiquei assim, pô, eu vou processar a Globo? Eu não de jeito nenhum. Pra quê? Porque não, essa aí não. Porque hoje em dia você ainda tem mais algum leque, né, de opções. Naquela época era só Globo. Falei, eu vou processar a Globo pra ganhar um trocadinho, porque eles botaram a minha imagem lá e depois nunca mais vou fazer nada. Eu, não, deixa pra lá. Pareci lá na 4x4, enfim, mas teve que ser assim, né? Infelizmente a gente acaba se sujeitando com as coisas porque a gente fica meio restrito nessas coisas. A Si perguntou qual foi a personagem, não sei em qual coisa, e tem alguém. O Sebastião também perguntou se dá para ver só como ator.
Tem gente que vive. Eu ainda não me dou esse luxo. Mas tem gente que vive. Eu conheço muitos atores que vivem isso da arte, graças a Deus. Né? Tô fazendo um comercialzinho ali, outro ali, outro aqui, outro ali. Que vivem mais comercial. O teatro, infelizmente, eu dei a grande sorte de participar de um projeto bem bacana durante a pandemia, que começou nessa pandemia, uma peça de teatro chamada Mulheres Nascidas de um Nome, que começou como presencial, né, no teatro, bonitinho e tal, no Shopping da Gávea. E depois, com a pandemia, uma das atrizes do elenco, que é uma super produtora também, a Michelle Raja de Bara, ela resolveu botar para online, fez toda uma produção, e daí o elenco foi quase todo renovado, só ficamos eu, ela e mais uma atriz, e ela chamou atrizes até de outros países. Então agora a peça tem atrizes de 12 países diferentes. Isso é possível por ser online, né? E a pandemia também freou um outro projeto que eu ia participar, ia ser meu primeiro musical, eu ia fazer o Ópera do Malandro, ia ter salário, gente. Primeira vez que tinha visto na minha vida teatro com salário. Só tava tudo pronto, a gente ia estrear em junho no Teatro da Barra, num teatro pequeno na Cidade das Artes. Tudo certo, tava se ensaiando, poxa, todo vapor. Vi a pandemia e tinha patrocinador, tudo. E daí, imagina, com a pandemia, os patrocinadores nem vai ter mais um projeto, né? Infelizmente, a Ópera do Malandro, pelo menos com aquela produção, acabou para mim, né? Não vai rolar mais. Você recebeu uma pergunta aqui do Matheus Aguiar. Ele falou, qual foi o diretor mais difícil que você trabalhou? Ih, gente, eu acho que eu dei sorte, porque a única vez que tive alguma questão com o diretor não foi comigo, né? Foi uma discussão de um ator com o diretor, a culpa foi do ator. Então, até vou contar a história, vou contar o santo, mas primeiro deixa eu responder a ele. Realmente, eu dei muita sorte, porque eu nunca tive nenhum problema com o diretor, eu sempre tive diretores maravilhosos. Agora, na peça de teatro, meu primeiro professor de teatro, Cláudio Torres Gonzaga, é o meu diretor nessa peça agora, online. Então, um grande diretor. Jacques Lagoa, gente, maravilhoso. Enfim, eu sempre dei sorte com bons diretores. Não tive, assim, problema daquelas coisas que a gente vê, até porque o diretor grita mais com o figurante, né? Com o ator, ele não... Diz que Walter Avancini gritava, né? Mas eu não. Reza a lenda. Eu comprei o livro, maravilhoso. Mas eu não tive... Foi o Jacques Lagoa que me dirigiu, então foi super, super light. Mas eu realmente não tive nenhum problema com o diretor, não. Agora eu vou contar só uma questão que você falou sobre figuração, sobre o que figuração sofre. Teve uma participação que eu fiz, não vou falar em qual produto, né? Claro, porque, enfim. Que tinha uns atores conversando, que eu conhecia até 2 atores do elenco de antes, né, daquela produção. Tava batendo papo. E nisso, um outro ator lá deu um piti, dizendo que a figuração estava conversando. E daí ele começou a discutir com o diretor. Era uma cena complicada, que mexia com água, como se fosse chuva e tal. E a figuração saiu de cena. Falou, não, a gente não volta a gravar com esse cara. Então o pessoal começou a se esconder, a pessoa não queria voltar. Então, e foi absurdo, porque quem estava conversando não era a figuração, eram os atores, né? Então, ele foi... Não vou falar o termo, mas ele foi... Não foi legal, né, assim, o que ele fez, né, aquele ator. Então a discussão foi com o diretor, mas quem estava errado era o ator, né, mesmo, né. Ele foi ridículo, para usar outros termos piores. Você teve uma outra pergunta aqui do David Lavo. Não, perdão, não, do David Lavo, não, chega um pouquinho mais para cima aqui. Mas vou encontrar o nome da pessoa. Ele pergunta como é que você faz para ser atriz, cantora, apresentadora, faz tantas coisas ao mesmo tempo. Qual que é o seu segredo? Não sei. Eu realmente, às vezes pensando, né, a minha correria, por exemplo, essa semana que passou, como é que foi minha vida semana passada? Eu trabalhei de sábado na campanha de vacinação o dia inteiro, aí trabalhei de segunda a quarta o dia inteiro no posto de saúde, aí na quarta noite eu viajei para São Paulo, passei a madrugada viajando,
porque no dia eu tinha que estar às 7 horas da manhã numa locação para gravar um vídeo. Aí passei o dia inteiro gravando, dormi em São Paulo. No outro dia eu tinha que estar lá, né, 8 horas da manhã na locação, fui. Aí eu, à tarde, fui fazer umas fotos que eu precisava renovar meu material, o pessoal pedindo, porque eu cortei o cabelo, não estava cabelo na cintura, cortei, eu tenho que fazer foto. Fui fazer as fotos, comi um PF e fui para a rodoviária para voltar para o Rio. No outro dia, eu tinha que estar 7 horas da manhã na Gávea e passei o dia vacinando cachorro na campanha de vacinação antirrábica. Enfim, eu realmente não... Eu, às vezes, eu tenho noção dessa loucura que é minha vida, né? Você só vai. Só faz tudo que tem que fazer e é isso aí. Eu vou. Eu não paro para pensar, Agradecendo a... porque se parar para pensar, eu vou ficar cansada. Então é melhor eu ir sem pensar. Só Não, agradecendo a pergunta, quem fez foi o Bonito a Engenharia. Oi? Quem fez a pergunta foi o Bonito Engenharia. Ah, tá. Desculpa, você ia falar algo? Pode continuar. Não, não, que eu falo que eu tenho uma amiga que eu conheço que ainda faz mais coisa do que eu. A única pessoa que eu conheço que faz mais coisa que eu é minha amiga Irene Cristina. Mas fora isso, realmente eu faço muita coisa. Soares, eu quero te agradecer por essa live. Foi um momento muito especial de conhecer. Conhecer sua história um pouquinho mais. Conhecer você. Sabe que você fez os nossos seguidores ficarem apaixonados por você. Pessoas que não te conheciam falou que eu vou te seguir. Inclusive o Janderson, que mandou aquela pergunta sobre o Jacobino. Falou que vai te passar a te seguir agora. Você é muito carismática, você é naturalmente uma pessoa muito expressiva, sabe? Aquela pessoa que dá vontade de você ficar conversando horas e horas. Muito obrigado por confiar na nossa página para fazer essa live, né? E eu quero te agradecer de coração. Para terminar, eu gostaria que você pudesse ou falar alguma coisa que você talvez queria ter abordado na live, ou que não foi falado, ou, se não, divulgar o seu trabalho, algum projeto que você tem agora, alguma página, para que as pessoas possam conhecer, possam seguir e falar um pouquinho também do seu trabalho de cantora, que a gente não chegou a abordar aqui. Se tiver algum projeto também cantando, deixe os nossos seguidores saberem um pouco mais. Sobre o projeto Cantando, foi outro que a pandemia atrapalhou, né? Que eu ia fazer um show cantando música da Rita Lee, né? Não rolou por causa da pandemia, enfim. Tá tudo certo para começar, para ser no mês seguinte e a pandemia parou. Bom, antes de falar sobre o projeto novo, eu não posso deixar de te agradecer essa oportunidade, eu fiquei muito feliz. Quando você me convidou, eu falei, poxa, mas eu só fiz uma participaçãozinha na novela, o que eu vou ter para falar, gente? Né? Mas daí lembrei, não, mas poxa, eu acho importante, né? Foi uma honra ter participado dessa grande produção brasileira que foi Chica da Silva. Eu quero agradecer muito aos meus amigos que vieram também, aos todos os seguidores da sua página, todos os fãs de Chica da Silva. Um obrigado, assim, de coração. Graças por todos que vieram a sacar. Muitas graças. E sobre o projeto, eu tinha um projeto que eu não realizei até hoje no meu canal, que é um projeto em que eu vou juntar no meu canal do YouTube, né, o Soares Gabi, que eu vou juntar um programa de entrevistas que eu pretendo entrevistar famosos, principalmente cantores, e cantar também com eles, enfim, mas não rolou. Sobre o projeto atual mesmo que está rolando, é essa peça Mulheres Nascidas no Nome, né, que é online. E também está vindo aí, vou ter uma live daqui a 15 dias, que é sobre um curta-metragem, que até a Rafa Delgado, te amo, que também está nos assistindo, que é uma atriz maravilhosa que tem síndrome de Down e que está nesse projeto tanto da peça quanto do curta-metragem, que nós vamos falar sobre mulheres. Também, de novo, né, está me perseguindo, que bom, no bom sentido, né? E tanto na peça que são atrizes mulheres, como nesse curta-metragem. Vamos falar da dificuldade de ser mulher e profissional, mãe e profissional. Esse curta fala sobre isso. E a live vai ser daqui a 2 semanas. Vai ser um spoiler, né, sobre esse trabalho. E vai ser... Como cantora, eu espero poder me apresentar em breve. Eu amo muito cantar. Eu vou cantar nessa outra live. E eu posso, enfim, acho que não dá tempo. Senão eu ia cantar a música que o Lipiano gostou de me ver cantando, se vocês quiserem. Um Claro que dá tempo, simbora! Peraí.
Ai, gente, me nervosa. Ih, peraí. Não quero sugar todo teu leite, nem quero você enfeite do meu ser. Apenas te peço que respeite o meu louco querer. Não importa com quem você se deite, que você se deleite seja com quem for. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor. Oh, manhã, deixe o ciúme chegar, deixe o ciúme passar e sigamos juntos. Oh, neguinha, deixa eu gostar de você pra lá do meu coração. Não me diga nunca não. Só um trechinho, Ai, porque gente, que foi o que eu mandei bonitinho. no final daquele curso, né, de atores para musicais, Sim. e que quando que eu estava sem voz, que isso realmente foi muito marcante para mim, porque eu estava tão nervosa que eu fiquei sem voz, e que depois que eu cantei, o pessoal ficou todo assim, que eu naquele dia, hoje foi assim, né, sem, enfim, que se aporta nem nada, mas que daí o Lipiani me indicou a professora de canto dele, Que ótimo. De quem é essa música? do Caetano Veloso. Nosso Estranho Ah, Amor. Foi sucesso na bem que voz da pareceu. Marina Acho que eu Lima. conheço essa música, É, já a ouvi. Marina gravou, foi sucesso, baixo sucesso na voz da Marina Lima. E tem uma gravação Ah, maravilhosa. A melhor que eu acho é dos dois cantando juntos, Caetano e Maria. já vou dar um Google, quero conhecer essa um pouco mais de música. Eu amo música, né? Eu Então, também, tô já vou apaixonada. querer conhecer. Ô, Soares, você tem Ah, não, algumas esqueci de páginas cantar. também. Você gostaria de falar sobre as suas páginas para o Sim, pessoal te sim. seguir também? Ah, essa coisa de amar música, eu sou citada em uma música daquele cantor Leone. Tem uma música chamada Muito Obrigado. Tem 5 musas e eu sou uma das musas. Que daí fala sobre Hum, gratidão. E eu conto um episódio de gratidão na minha vida. Então depois pesquisa a música Muito Obrigado do Leone, que eu sou meu nome e minha história é um pouquinho citada lá. E, oh, que legal. Vou bom, procurar. o meu Instagram, meu YouTube é o mesmo, Solis Gabi, Solis Gabriela. Vai procurar Solis Gabi, Solis Gabriela, sou eu mesma, né? Assim, porque esse nome comum, né? Com Solis, Y, né? Solis, S-O-R-Y-S, que nem tá aí, que é bem diferente. Então, sigam o meu Instagram, entre lá no meu canal do YouTube. Eu tenho uma página no Facebook, Solis Veloso, que é meu nome artístico. Que era engraçado que eu tinha, primeiro era Solis Melo, né? Depois, como repórter, eu era Solis Gabriela, como cantora, eu era Solis Veloso, era uma confusão danada, né? Cada um usava uma coisa. Mas, então vamos lá. YouTube, Instagram, Solis Gabi. E minha página, minha fanpage. Vão lá, me sigam lá, curtam lá, Solis Veloso. Certo. Soares, muito obrigado. Foi ótimo estar com você. Fazer uma live Pois com você. Foi, foi ótimo. Se precisar da nossa página para divulgar os seus projetos, pode enviar para mim pelo direct. É o maior prazer de divulgar o seu trabalho aqui, Ah, para que as Rafa pessoas de possam te Venezuela. seguir. Ó, Venezuela presente. Gracias, gracias, Rafa. Bienvenida. E se precisar nós estamos aqui de coração, ok? Obrigada. Muito obrigada mais uma vez a você e a todos que assistiram. Como eu falei novamente, aos amigos que vieram prestigiar, como todos aqueles que seguem a sua página. Obrigada, Nilza. Ah, mano, sim. A música do Leone é Muito Obrigado. Muito obrigado, a música do Leone. Fala sobre gratidão. Fala que a gratidão é a memória do coração. E E só é isso. corrigindo Gratidão também. o Janderson. O Janderson colocou sorry. Não é sorry não, viu, Não, o sorry. Janderson? É. É. I'm sorry. Não é sorry. É sorry. Uma vez participei de um programa de TV chamado Tudo pela Audiência, com a Tata Werneck e o Fábio Porchat, que era sobre nomes diferentes. Não sei até porque me chamaram, né? Mas enfim. Aí na hora que eu tô lá com o Porchat, ele... Ih, não precisa nem falar porquê, né? Ele já, quando ele foi me entrevistar, né? Já... I'm sorry. Já atuou, né? Que ótimo. Soares, ó, ótima noite para você, um bom domingo, final de domingo, e até uma próxima. Obrigada. Graças. Uma ótima semana para todos. Tenham uma ótima semana. Beijos, beijos, bate. Beijo para todos.